Boa noite! Boa noite a todos! Hoje temos a apresentação e análise de livro. Isso mesmo! Hoje vamos falar sobre o livro Chuva de Sangue. Vocês têm noção? Olha esse título, Chuva de Sangue, gente. E esse livro é do autor José Bernardino. De onde ele fala, Natasha? Fala do Ceará, se eu não me engano. É do Ceará. Se eu não me engano. É do Ceará. É isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Ele fala lá, gente, do Ceará. Ele é meu parça das letras. Melhor curso, inclusive, viu? Ele fez, enfim, o seu curso de letras na Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira do Ceará. Bom, gente, a gente precisa falar muito sobre esse livro. Primeiramente, olha a capa, gente. Olha a capa, parece que tá escorrendo no meio do negócio. Exato, mostra ali certinho. Vamos falar um pouquinho dessas cores, vamos, Olha só bora. Esse vermelho e esse preto, né? O que quer dizer? O preto a gente já sabe, né? O preto, na verdade, diz o quê? As trevas, o breu, a noite, né? O luto, o mal, o vazio, a ausência das cores. Então, o preto traz essa carga aí, já por natureza. E o vermelho, né? E essa mistura com o vermelho, o que daria? Bom, o vermelho tem vários significados, né? Ele pode ser tanto considerado como paixão e amor, mas ao mesmo tempo ele também pode ser agressividade, irritabilidade, ira, guerra, né? Coragem, ousadia. Então a gente acaba vendo um pouquinho de cada coisa dentro do livro, conforme, né, as cores que a gente percebe aí na capa. Exato. E a contracapa dele também é maravilhosa, né, gente? Exato. Olha essa contracapa. Meu Deus do céu, que maravilhosa. Quer falar da contracapa, mulher? Não, a contracapa a gente tem uma imagem de cavaleiro, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, olha, ele vem todo armado. Ali em cima a gente tem um dragão pequenininho, mas apesar, né, esse dragão ele é enorme e ele tem já um papel importantíssimo. Logo no início a gente já descobre, né, qual é o papel do dragão e quem está junto com o dragão, né? Exatamente, meu povo. Olha só, nós temos muitas coisas para falar sobre esse livro. É um livro que surpreendeu a beça. Pensa em um livro baitamente, nossa, nem existe essa palavra, neologismo, baitamente surpreendente. É esse livro, meu povo. Primeiro, vamos para começo de conversa, tá? A gente já começa dizendo que você vai encontrá-lo em seu formato físico pela Uclap. Exato. Tá? Mas, queridões e queridonas que gostam de livro digital, vocês encontrarão na Amazon e também no Kindle ilimitado, queridos. Não tem desculpa para não ler esse livro maravilhoso. Conferem depois, tem até vídeo dos recebidos dele, que foi inclusive uma delícia receber e ler. Para começo de conversa, seguindo aqui o nosso repertório de análise de livro, vamos falar um pouquinho sobre, gente, a capa a gente já falou, né? Exato. Ah lá. Aí aqui vem, a gente começa abrindo e logo aparece para nós. O homem não sabe dominar os seus instintos. É sempre escravo daqueles que se propõem a satisfazê-lo. Que inclusive, olha, baita reflexão logo de cara, né, Natasha? Exato, exato. É de quem que é? Do Gustave Le Bon. Gustave Le Bon. Gente, já nosso começa tá aí ali. conosco. Olha lá, José Bernardino. Ai, fiquei nervosa agora. Quando o autor entra, a gente já fica mais, né? Exato. Aquela tensão. Ai, Jesus. Então, vamos lá. Gente, então o homem não sabe dominar os seus instintos. É sempre escravo daqueles que se propõem a satisfazê-lo. Exatamente. É difícil o homem conseguir dominar esses instintos aí, é isso que nós vamos ver, porque tem a causa de guerra, né, enfim, dentre diversas outras questões que acabam envolvendo aqui essa história que a gente tá adorando. E que história, né? Eu fico pensando, nossa, como
Como é interessante a mente humana, né? Do José. A criatividade, em especial do José Bernardino, que traz pra gente aí esse universo, que a gente vai por uma terra desconhecida, né, onde tem 4 reinados, que a gente daqui a pouco vai estar falando sobre eles, onde acontece a guerra, a chuva de sangue, né? Então, quando a gente acha que ela vai acontecer lá no final, ele já traz pra gente bem no começo. E é muito bom, gente, é muito bom, muito bom. Exato. O que mais nós temos aí folheando? Folhando aqui, primeiro que a gente já vê os dragõezinhos, né? A gente tem dragão lá na capa. E aí a gente já vê os dragõezinhos aqui marcando presença. Olha lá, que ui, peraí. Aê, agora foi. Isso. Os dragões já marcam presença aqui. E aí, gente, virando a página, nós temos o mapa. Olha que tudo! Exato. Esse mapa, na verdade, ele acaba mostrando pra gente um pouquinho do continente. Deixa eu pegar aqui que eu anotei. Do continente Varkaio. Né? Olha os nomes, né? Começa aí pelos nomes estranhos, que eu acho fantástico, de onde vem essa criação, né? E dentro desse continente nós temos, então, o reinado dos bravos, que ficam no norte, né? O reinado dos cavaleiros ardentes, que ficam a leste, o reinado dos homens gelados, que ficam ao sul, e as guerreiras amazonas. Que são as ficam melhores, as guerreiras amazonas são as melhores. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre o lance de um crushzinho na guerra, né? De um crushzinho na guerra. Vocês imaginam as pessoas lá se despedaçando, sangrando, aquela coisa louca, tudo lá se descabelando, meu Deus, sangue no zóio. E rola um romancezinho no meio disso tudo. E ainda, pra demonstrar o romance mais romântico desse Brasil, você arranca a mão de alguém. Uai, não é um sinal de paixão? Pois é. Uma paixão pois é. avassaladora. Gente, o trem é louco, Mas vamos lá. Vamos lá. Antes da gente começar a aprofundar nessa história, tem o prólogo aqui, que inclusive, olha que prólogo. Sim. Mas porque a Stephanie leu o livro físico, eu fui pelo digital. E tem a parte que ele fala, ele agradece a esposa, que eu acho legal. Peraí, calma. Pulou, não pulou? Calma, peraí. Será que eu pulei, gente? Não, então... Ai, Stephanie. Então, deixa que eu vejo aqui. Não, tá peraí. aqui. Antes de tudo, ele agradece a esposa assim, Natasha, muito bem lembrado, grudou a folha ali, ó. A esposa e o filho. Ele diz o seguinte aqui, ó. Antes daquela mensagem que nós vimos sobre o ser humano, que acaba não controlando aí, né, os seus desejos, anseios, instintos, Sim. ele agradece a esposa. Para minha esposa Daniele e meu filho Natanael, que muito contribuíram para a realização deste sonho. Eu acho muito lindo. É tão fofinho. Mas é fato, gente. É tão Exato. gostoso quando os nossos autores se recordam de quem tá ali. Porque assim, quem convive no dia a dia, a gente sabe, né? Que aguenta cada rojão do lado da pessoa amada, né? Então, aquelas pessoas de casa, a gente às vezes se segura para não ser rude com pessoas externas. Mas eu já acredito, vamos aprendendo isso direto, que a gente tem que ser também muito paciente com quem tá em casa com a gente ali sofrendo, né, as adversidades ali ao nosso lado, né, Natasha? Sim, com Gente, certeza. é lindo demais. E aí depois, claro, vem aquela frase de impacto que nós já falamos, vem o mapa que a gente já apresentou e aí vem um prólogo de respeito. Exato, esse daí já te coloca no meio da guerra ali pra você saber, né? Só pra vocês acontecendo. terem noção aqui, ó, uma ideia só, tá? Quando finalmente chegaram às suas posições, um silêncio mórbido tomou conta do lugar. Olhares cerrados, respiração pesada, armas em punho e coração na boca. A terceira e última trombeta soou. Ai, meu Deus, gente, parece que eu tava ouvindo as trombetas lá. De verdade, quando eu tava vendo, parece que eu ouvi. Gente, é Eu tava lá sério. atrás da árvore, só vendo o movimento. Certeza. E aí ele diz assim: a menos esperada, a nunca desejada, aquela que anuncia o início da guerra, aquela que assevera o fim da paz. Atacar! Gritou Lana Seyfried. Ai, Jesus. A Lana, rainha, né, das Amazonas. Seyfried. Acho que é isso.
seguida pelos seus opositores. Antes é legal porque ele já coloca nós numa situação ali entre os 4 reinados, os 4 reis vão de cavalo devagarzinho até o centro do campo da batalha. E ali eles vão tentar, na verdade, ver se vai existir ou não, né? Mas a gente não sabe exatamente o porquê do conflito. O que a gente sabe é que eles estavam ali nervosos, né? E não estavam para conversas, cada um com os seus exércitos, né, preparados para o que viesse. Então já começa com a rainha levantando a bandeira vermelha, que significava eu quero é guerra. Gente, a gente esperava, alguém vai levantar a bandeira branca. Não, ela vem com a bandeira vermelha, toda louca lá, empoderada. Mas vambora. E aí eu só sei mais um outro trechinho aqui desse prólogo. Aí diz o seguinte, minha gente, vamos lá. À sua frente, homens gelados se aproximavam, correndo em sua direção. Gilberto tentou recuar, mas 2 cavaleiros ardentes já estavam em cima dele. Nem pense, haja. Ao defender, devolva o ataque com outro ataque. Não pense nem deixe o oponente pensar. 1, 2, defender, revidar. Gente, começa uma loucura. A gente já entra ali no cenário da guerra, como a gente disse pra vocês. Uma coisa de doido. Mas antes, gente, sabe o que eu fiz? Eu devo confessar. Antes de eu ler o prólogo, sabe o que eu fui fuçar? Que isso é mania de gente que recebe livro pra analisar, pra, né, divulgar o livro, pra entender melhor a história, que a gente gosta muito do diferentão dos autores. E aí, antes de entrar na história, só um pouquinho, Natasha, fugindo dos protocolos. Gente do céu, o que o ser humano do nosso amigo Zé Bernardino faz? Olha isso. Ele se apresenta, ele tem um pós-fácil, que ele se apresenta em diversas facetas. Eu achei o máximo. Eu também. A gente vê todas essas faces dentro do enredo. É muito legal. É perfeito, porque o Zé, autor, ele tá dentro dessa história. E ele tá dentro de cada personagem. Então, acho que isso é maravilhoso. Não sei se você tá, mas a gente tá dizendo que tá, porque a gente sentiu. Dizendo, Tá? Então, só você, José, que vai poder dizer pra gente se você tá ou não tá. Mas a gente achou que tá. É isso. Eu acho que tem mais ele estaria mais dentro do Samuel. Samuel, né? Desculpa se a gente falar errado os nomes, mas é que você pegou uns nomes aí difícil de pronunciar. Mas vamos lá. Aqui começa a fotinho do José. Olha lá. José, ó essa cara dele de pensador. Isso aí. Aí, ele vem aqui, ó, no pós-fácil dele e diz o seguinte, achei máximo. Se você chegou até aqui é porque realmente gostou da minha história. E eu fico extremamente grato por isso. Eis agora um pouco da minha própria história. Gente! Aí ele vem, eu desenhista. Ele se apresenta como desenhista. Ele deve ter a minha idade, porque os desenhos que ele falou eu assisti. Jaspion! Eu adorava Changeman, Jaspion. Aí ele se apresenta, eu compositor, eu artista, eu poeta. Eu cineasta. Aí vem, pera lá, eu artista, eu cineasta e aí finalmente, não menos importante, eu escritor. Gente, ficou muito, muito, muito demais. E ele inclusive entregou ao filho. Ele diz aqui que a parte artística dele, ele entregou ao filho, porque ele desenhava desde criança. E causava assim, dentro da sala de aula, aquele alvoroço. As crianças ficavam tudo em volta ali, ó, dele. E aí ele diz que já passou aí, né, esse legado artístico pro filho, que também desenha muito bem. Ó, temos comentários ali, Opa! ó, inclusive do nosso autor. Nosso autor diz o seguinte, acho que quando a gente tava falando, né, dos personagens, ele falou do fundo das entranhas. Em cada personagem, em cada fio de grama, em cada partícula da história. A gente sabia que ele tava... Exato. Ah, isso aí. Gente, boa noite, Alessandra. Simone, oi, querida. Lady Carol, tudo bem? Genilson. Alessandra, escritora. Esther Books. Lu Chacha, eu acho que é isso. Lu. Enfim, transgrida esse Catiúcia aqui.
Marcela, olha aqui, Daniela. Tem o Genilson ali, você viu? Ele falou 3 vezes hoje, né? Ele quer a música de Fantástico. Verdade, Eu não Genilson. lembro da música 3 do vezes no mas mesmo pode ser dia. a música do tan, 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 Não, tan, amiga, como aqui é no que é a música? Fantástico. É. Não é. É que. Desculpa, Natasha. Fecha, Eu tava Natasha. com a coisa, mas- Fecha, Natasha. É que no Fantástico tem o lance lá do futebol, que quando os caras fazem 3 gols, eles podem pedir uma música. Ah, É. eu não entendi assim, mas... Tudo bem, tudo Tudo bem. bem. A gente vai, enfim, a gente deixa a escolha dele, a música de divulgação do próximo livro. De repente a gente conversa com ele, mostra a capa do livro e vê se ele dá uma ideia, uma sinopsinha, dá uma ideia da música. Pode ser, Genilson? 3 mesmo, hein? 3. Olha lá, ele fez 41 dia 13. Dia 13 de outubro, é do mesmo mês que vocês. Sim, eu fiz 42, por isso não Ai, foi a mesma idade. Estamos falando de idosos. Já estamos falando de gente idosa aqui. Porque é gente muito bem vivida, gente boa, libriano. parceiro. Tudo libriano, isso aí. Mas, gente, é muito, muito bacana mesmo ler sobre ele nessas diversas facetas. Porque é importante. Recomendo, se você for ler tanto o físico que se encontra na Wiclap ou o e-book que se encontra na Amazon e no Kindle Ilimitado, leia antes essa partezinha do pós-fácil. Isso. Leia antes de começar o livro, porque vocês vão entender muitas questões e características impregnadas na formação das personagens. Bom, Não, ele tá mais parecido com o Pietro. não, ele é 100% Pietro, mas a gente já vai falar, já vamos apresentar. Já vamos falar. Mas enfim, falando sobre o prólogo, já deu para sentir um gostinho de como é que é a narrativa. Gente, vamos falar das primeiras impressões, Natasha? Vamos. As primeiras impressões que tivemos. Quando eu recebi, a gente abriu lá, vocês viram, quem não viu, corre lá no feed, porque tá lá. José, idosos não experientes. Vocês são... idosos não, experientes. Verdade, experientes. Bom, gente, quem correr lá no feed vai ver que a gente recebeu, abriu bonitinho na frente de vocês. Quando a gente bateu hoje, a pessoa assim, Jesus... Vai ter muita... É terror, é morte, né? Chuva de sangue, a gente imaginou um troço muito louco. Eu pensei comigo, vou ter que ler de dia, né? Porque... Que a Natasha é dessas, dependendo do livro, ela dorme de luz acesa, ela tem que ler de dia, tem toda essa questão dela aí. Tá? Às vezes ela me liga de madrugada falando, Stephanie, conversa comigo um pouquinho, que eu tô me sentindo sozinha. Não. Fala aí comigo, Stephanie, não tô conseguindo dormir. Natasha é dessas, tá? Dependendo do livro, o medo bate. Mas é sério, a gente pensou que era alguma coisa de serial killer, sabe? Alguma coisa assim muito louca, misturada aí com um pouco de ficção, mas na verdade não é nada disso. Tem magia, tá? Tem mistério, tem magia, tem aventura. Tem diversão, porque tem momentos que a gente dá risada em relação às situações que vão aparecendo. Vocês não têm noção, o Tem um pouquinho inesperado. de mentira, tem paixão que não existe. Gente, Tem noiva que não existe. tem noiva que não existe, tem paixão no meio da guerra, no meio do vucu-vucu. Vocês imaginam? Enfim, a gente já vai chegar lá. Bom, vamos falar das personagens, qual que é a nossa sequência? A capa a gente já falou, bonitinha, as cores, coisa linda. Aí a gente teve a contracapa, que você vai querer que eu leia a sinopse? Eu acho que a gente já andou incrementando um pouquinho da sinopse. Uhum. Bom, já falamos sobre essa parte aqui. E agora, antes do... Você quer falar primeiro? Bom, o enredo em si. Acho que a gente podia começar apresentando as personagens. Eu acho que tá bem interessante isso. A gente inicia então com 4 reinados, né? Que tem as suas representatividades. São 3 reis e uma rainha, que a gente já comentou que ela foi a primeira a levantar a bandeira aí querendo a guerra, né? E então a gente tem o reinado então da região ali de Mirna, de Gerlute, representado pelo rei Girard Talks. Né? Aí temos um outro rei, que é o rei Baltazar Blancs, dos Bravos. A rainha Lana Seyfried, né? Vamos falar Lana, que é mais de boa. Que é mais de boa, né? Ela é da nossa chegada. Inclusive que eu acho que vai ter alguma coisa aí, porque parou nela a história ali, né? Eu acho que vai vir. Até porque é legal falar que antes tem o primeiro ato, depois do
Logo, depois do prólogo. Depois do prólogo, ele escreve assim, primeiro ato. Aí eu falei, vem. aí eu fui folhear rapidinho correr pra ver se teria outros atos, né? E quantos capítulos tinham dentro de um suposto ato. Mas a princípio a gente tá no livro, que pode ser que seja o volume 1, a gente não sabe, porque tem brecha pra continuação, pra saber o que vem por aí. Tem super. Exato. E aí a gente tem o último rei, que é o rei Oliver, né? O rei da região ali o Oliver dos Cavaleiros Ardentes é do oeste, se eu não me engano. Esses 4 reis, eles acabam então entrando na batalha, todo mundo lutando contra todo mundo, né? E aí vem, de repente, aparece do nada o quê? Calma. Vamos falar sobre uma história de amor. No meio. Vem, gente. Tá lá esses 4, né? Sim, eles estão lutando. Esses 4 reinos estão lá lutando. É isso. No meio da guerra. E aí, gente, tem um cidadão... Gilberto. Que é o Gilberto. Começa a ver que tem gente... Porque assim, apesar de eles estarem todo mundo na guerra, tem uma ética, né? Uma ética ali, né? Você não vai sair matando o cara assim por matar. Mas você tem que ter uma ética, né? Pra matar, você tem que ter uma ética. Você tem que lutar. Você não pode ir de grupo em cima, né? Eles acham que isso não é correto. Tipo assim... Tinha situações, galera. É uma trilogia, segundo é uma trilogia. Voltando. Gente, quando ele começou o Gilberto, ver que, tipo assim, tava indo 4 pra pegar um. Aí foi sacanagem. 4 pra 1, gente, não dá certo. E aí, quando ele viu, ele começou... Tirou uma força de ser de onde. Ele não sabia quem que tava lá no meio perdido, se era amigo ou não. Ele falou, isso não pode acontecer. Vai lá ajudar a pessoa que tá lá. Do nada ele mata a galera ali, ó, que tava indo atacar esse um. Pá, isso que mata. E aí, de repente, no meio do sangue, aquela coisa escorrendo. Oh, que delícia! De repente, esse um é uma amazona. É a rainha. É a rainha. Quando ele olha pra ela, ele ia matar também, sabe? Porque ele impõe a espada assim. Aí ele pega e não mata. Ele olha pra ela... Mas ela corta a mão dele. Aquele momento. E ela naquela ânsia, aquela ganância, o sangue nos olhos, tchum! Arranca fora a mão dele, gente. Aí, enfim. Mas daí, do nada. Tá lá aquela coisa, vem um dragão, né? E todo mundo para a guerra pra olhar. O que seria aquilo? O dragão branco. Exato. E o dragão branco, segundo a história ali contextualizada, o dragão branco surgia para trazer a pacificação em meio à guerra. Sim. E aí, o que acontece? Quem que vem com o dragão, Natasha? Vem um jovem, né? Um rapaz jovem em relação à idade de todos que estavam ali, né? Só que com muito poder, né? E de repente ele mata ali, né? Já que estavam lutando, ninguém parou, né? Porque o objetivo ali era parar com a guerra. Sim. Né? E como não deram... todo mundo começou a ir contra esse menino, né? Esse guerreiro, vamos dizer. Que chegou assim, com o dragão. Dragão branco. E aí ele acabou matando aí mais de 10 mil pessoas. Gente, com raio de luz. Mano, ele entra dentro da história, começa a sair umas rajadas. Ah lá, o branco dos olhos azuis. A gente não pode deixar de dar esses detalhes. Exato. Ele chega lá, no meio... daquele furdúncio todo, começa a dar umas rajadas, uns trovão, uns negócios, uns raios. Ele mata 10 mil numa tacada só. Gente, 10 mil. 10 mil homens, enfim, homens amazonas e tudo que ali tava no meio. Gente, o que acontece nisso tudo? Que a começa a ser tanto... Porque, tipo assim, as rajadas, foi matando... E aí, tipo assim, muitas gotículas de sangue. Era sangue, só viam gotículas. E aqui, o sangue era tanto, gente. O sangue era tamanho. Que aquilo meio que foi evaporando. E formou lá uma nuvem vermelha que começou a cair. Uma espécie de chuva rosada. De todo aquele sangue concentrado ali. Aí, por isso, eu tava lendo assim, isso aqui, sozinha. Por isso chuva de sangue. Exato. Maluco, que quem vê a gente lendo assim, vai falar assim, louca, tudo doida. Mas foi isso. Exato. Então, assim, o José Bernardino, ele já nos coloca, então, no meio dessa guerra,
né? No meio de toda esse sangue todo aí, mas assim, ele foi sutil na descrição, não tá assim, é um livro um pouquinho violento? É pra uma certa eu idade, achei, mas as assim, descrições foram tranquilas, Foram. né? Para que a gente pudesse entender o que aconteceu. Sem falar um fatão importantíssimo também, que eu achei muito maneiro. A organização do texto, a diagramação dele traz letras maiores, não sei se dá pra ver, traz letras maiores, um espaçamento muito bacana de margem, bem confortável, super confortável, não faz com que o livro se torne aí cansativo para leitura. O que a gente também não falou é que ele traz então nesse primeiro volume, vamos dizer assim, 75 capítulos mais um, Exato. que daí tem um pedacinho ali no final. E que a gente passa por esses 75 capítulos de forma tão rápida, porque eles são curtinhos, então dá vontade de você ler mais um, ler mais um, ler mais um. Não tem como separar, gente, porque o negócio é eletrizante, assim, não dá. Aí, enfim, voltando à situação. Enfim, acabou a guerra, tá? Por quê? Porque esse cara matou 10 mil, quem tava lá, quem conseguiu sobreviver à situação, correu. Exato. Né? E nesse do correr, que a gente vai descobrir depois, que algumas pessoas sobreviveram. Então, muito legal essas pessoas que sobreviveram. Porque aí, do nada, aí começa a falar sobre a cena num bar, numa taverna. Isso, Natasha, passa-se 10 anos, né? Sim, e 10 anos de Natasha. paz. A gente esqueceu de uma coisa importante. Natasha, você andou bebendo seu vinho Não. antes de brindar? Não, eu coloquei pouco porque eu tô dirigindo. Por que que o seu tem mais? Gente, a Natasha tá querendo me embriagar. Olha a situação. Gente, Vamos fazer um brinde pro nosso autor. muitos leitores para o querido José. Muitos autores. Muitos leitores. Muitos autores. Aí, gente, volta de novo. Volta. Muitos leitores para o nosso querido José Bernardinho. Porque, olha, Cássio, muito bom. o papel não é reciclável, mas ele tem uma cor que lembra, tá? o que é legal porque ele descansa, né? A tonalidade Descansa do a papel vista. descansa a vista. Ó, vou tentar mostrar de novo. Não sei se vai dar pra. Não sei se a gente vai conseguir ser fiel à cor exata, né? Mas ele descansa bastante a vista, não é cansativo mesmo. Exato. Nessa formatação aqui. Bom, voltando então. Aí passa-se então 10 anos. Esses reis, na verdade, eles acabam ficando humilhados porque eles acabaram assim, dentro da trajetória de cada família, sempre tinha ou a conquista, né, na grande maioria, ou um período muito grande de paz. Sim. Né? E eles acabam meio que se escondendo, perdendo o trono e outros assumindo, mas outros quem? O irmão, o primo, né? Porque eles se sentiram envergonhados em relação a isso, né? Porque, para parar para pensar, eles perderam de um menino. Sim. Né? Eles perderam de um menino. Então, assim, já tinha aquele rancinho, né? Veio o moleque desse franzino, magrelo, derrubou 10 mil de uma vez, aí tem, Exato. né? Mas vamos lá. Bom, voltando 5 anos depois, 10 numa anos, taverna. 10 Ai, anos perdão, depois. 10 anos depois, só o dobro. Numa taverna, chega lá quem, gente? Bom, tá todo mundo lá, Tranquilo. tudo numa boa. Nessa taberna que é num reinado que assumiu o irmão do rei, ele colocou a ordem de novo lá porque estava meio bagunçado. Sim. Então tinha certas restrições, não podia se mais usar espada na rua, né? Não podia se brigar, então ali a paz estava voltando. Então eles estavam tranquilos, de boa. E um soldado aposentado, né, começa a contar essa história aí, né, que é o Delmiro, que tá nessa taberna, né, que foi lá pra tomar A taberna tem um nome que eu achei muito legal, quer ver? Eu anotei o Ai, nome. Caneco amassado. Caneco amassado, demais, demais. Aí, Natasha, a gente pode abrir um boteco literário. Já gostei, curtiu o caneco Curtiu, amassado. é. Aí, gente, mas é. E aí tá todo mundo numa boa. Tudo numa boa. De repente chega quem? Primeiro chega o Samuel. Desesperado. Passa o quê? Aí o dono da taverna lá pega, oferece pra ele, bebe, meu rapaz, fica tranquilo. Mas antes já tava lá. Já Chegou um desconhecido. Um forasteiro. Forasteiro. Todo mundo falava assim, não é daqui.
Aí ele tava lá, primeiro que ele tava com fome e comeu a ração, que era o que tinha, a ração, mas o vinho pelo menos era bom. Isso que ele deixa claro, Ele deixa claro que Exato, o vinho é bom. O vinho era bom. Um gole por isso. Um minuto pra isso. Bom, o vinho era bom. Aí ele aceita a ração mesmo, porque ele tá morrendo de fome, tá? Sim. Aceita a ração, E tá ele tá morrendo lá de na fome. dele, né? Isso. Mas lá dentro tem gente que gosta de fazer bagunça. Mas ele Sim. tá lá na dele, né? Ele sabe que tá sendo observado, né? Aí, o que acontece? Isso foi antes, tá? Só um detalhezinho. Foi antes do Samuel chegar. Isso. Tem 2 gêmeos lá. 2 irmãos, não diz que é gêmeos. Fala. 2 irmãos. Ah, enfim, eu coloquei que era gêmeo na minha cabeça. vou Mas defender, tá, não vou são defender gêmeos. Ela tá falando isso só porque ela é gêmea. Vamos lá. Mas estavam lá 2 irmãos invocadinhos, lazarentos da vida, né? Os irmãos Lance. Viram lá aquela galera, né? Viu o cara forasteiro e falou assim: bora! Bora lá! Mexer com ele. Vamos lá! E foram chegando. Ele nem se mexeu, o forasteiro. Primeiro que o forasteiro, gente... você viu que o negócio de bebê deles é de 13 anos em diante? Sim. Você pode Não, beber 12. 12 anos, perdão. Você pode beber de 12 anos em diante lá na... Enfim, era a regra Na deles região lá. dos Bravos lá. E o rapaz era muito novinho, o rapaz que tava lá. Então, o dono do bar meio que suspeito. Falou assim, será que eu posso servir minhas bebidas? Aí ele falou, te garanto que eu tenho mais de 12 anos. Nessa moral, te garanto que eu tenho mais Te de garanto. 12 anos. Aí chegou lá os irmãos, pá, querendo uma treta. Assustar. Querendo uma treta. De repente, o moleque franzino só olha pros 2 assim, dá aquela olhada. Os 2 caem no chão. Ele só olha. Ele não toca. Ele olha. E os 2 caem no chão como se estivessem em vida. Puf, mas não, eu tava desacordado, Ele tá? tá desacordado. Mas cai no chão. Todo mundo fica assim. Oh. O que tá acontecendo? Né? Esse cara vem do nada, faz um negócio ali muito louco, uma magia, sei lá o quê. E os 2 lá, de repente, os fortões, ficam naquela situação. Aí do nada chega Samuel. o Samuel. Samuel chega lá também, ele é meio bobinho, né? O Samuel ali tem, né? É meio caricato. Ele chega lá do nada e fala o seguinte: gente, eu preciso de ajuda. Apavora todo mundo. Aí o dono da vida fala assim: meu rapaz, bebe. Se acalme, se acalme. Hã? Fez uma mazela. Fez uma mazela. Aí ele diz: rapaz, se acalme, senta aí, respira. Não, preciso encontrar minha noiva. Minha noiva tá com uma bruxa terrível. Foi sequestrada, tá com uma bruxa terrível. Vocês precisam me ajudar. Tá. Aí quem que fala que vai ajudar? Quem? O rapaz forasteiro franzino, tá? Que faz os negócios lá. E ele, inclusive, qual que era o nome dele? Ele se diz que é Lord Demos. Que, na verdade, a gente vai descobrir depois algumas situações que eu não posso dar tanto spoiler. Tudo indica que este famoso Lord Demos é o rapaz que veio com o dragão. Então todo mundo tem medo dele. Na história, então ele conta. E aí ele conta pra poucos que estão ali perto. E aí ele vai contar, então, para o Samuel. Fala pra ele: eu vou te ajudar, eu vou te transformar num guerreiro, né? Eu vou te treinar, eu vou te dar força. Você não quer poder? Eu vou te dar poder, eu vou te dar força. E aí ele diz: eu não quero poder não, eu só quero encontrar minha noiva. Eu tenho um pouquinho de dinheiro aqui. Ele vai e mostra um saquinho de moeda que ele tem lá. Aí o Lorde fala pra ele, né, que esse poderoso aí, que na verdade é um moleque franzino. Ele diz assim: vamos fazer o seguinte, a gente precisa de alguém pra guiar. Um rastreador. E aí eles começam a perguntar daqui quem que é um rastreador, que conhece, né? Que seja uma pessoa conhecedora da região, de toda a região, para que eles consigam encontrar com maior facilidade aí o paradeiro da bruxa e da noiva. Suposta noiva. E aí, enfim, aquela correria que ele corre nada. Só chega charlatões, enfim. De repente, é pedido mais um vinho. E aí, ao invés do dono da venda, da taverna entregar, vem o Pietro trazendo o vinho. E aí ele diz o seguinte: pois eu sou um localizador, né? Um rastreador. Eu sou um rastreador, eu sou seu GPS, queridinho. Mentira, não usou sistemas porque não é da época, mas enfim, eu sou seu GPS. E aí ele chega lá e os caras
Mas a gente pode confiar nisso. Sim, eu ainda tenho, né? Eu consigo lutar, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, pá. E começou a contar umas histórias loucas. Lembrou, inclusive, um pouquinho do Alto da Compadecida. Não tinha o João Grilo? Sim. Que contava umas histórias, assim, escabrosas, assim, todo mundo ficava... Mas isso aconteceu? Aí ele fala, não sei, só sei que foi assim, né? Então, lembrar... Esse personagem, Pietro, é muito caricato nesse sentido. E aí foi, enfim, chamado e tudo mais. Então, vamos. Você aceita? Não é muito dinheiro. Você aceita? Aceito. E aí, quando eles já estão indo, né? Já estão ali saindo daquele povoado, de repente ele fala assim, mas peraí, Pietro, né? A gente não acertou uma coisa. E o faz-me rir? Né? Quero saber do faz-me rir. Mas aí, de repente, o que acontece, Natasha? Ele acaba fazendo a confissão. Ele confessa que ele não é rastreador. Ele não sabe nada de rastrear. Ele é um ator, gente. Daí ele se corrige. Não sou ator, eu sou diretor, figurinista e até produtor de teatro. Eu não sou pouca coisa, não. Eu vou dizer pra vocês quem eu sou. E aí, enfim, mas qual que é a tua habilidade? Eu já começo a se perguntar. A habilidade dele é de convencimento, de persuasão. Ele falou, tá vendo como eu convenço? Eu convenci vocês que eu era um rastreador. Estão vendo? Gente do céu, aí começa então a saga dessa galerinha. Exato. E aí assim, eles vão lá procurando, enfim, esse paradeiro. E aí um deles diz o seguinte, eu sei quem vai ser o verdadeiro localizador que vai nos ajudar mesmo. Quem é que diz isso? O próprio Lord Demons. Perdão, Pietro, verdade. Porque o Pietro, por ser artista... E ter uma facilidade de ele andou por persuasão, muitas regiões, então ele também tem uma certa fama, ele conhece muita gente. E aí foram se encontrar numa família. Ai, gente, que bafão essa família, gente. Quando a gente chega lá, quem que é essa família? Primeiro que ele chega e o menino tem um senhor já que tá ali mandando o menino cortar a lenha, né? Que depois a gente vai descobrir que ele estava treinando um menino que era filho dele. Um senhor? Sem mão. Quem será? Aí quando falou sem mão, eu fui lá correr as minhas anotações pra lembrar do nome. Quem será né? o senhor sem mão? Que era o Gilberto, que há 10 anos estava lá na guerra. Tava na guerra, mas para tudo. A gente não vai falar cereja do bolo. Não. Segura. E aí tá, mas antes o Pietro vai na frente, porque esse era o combinado. Pietro, como tem um poder de persuasão, ele ia chegando... Porque assim, qual que era o principal objetivo desse rapazinho que se dizia que era Lord Demons, o cara lá que esteve na guerra e matou 10 mil? Ele diz o seguinte, olha, eu preciso refazer a minha reputação, eu quero me tornar uma pessoa boa. Porque durante a guerra, enfim, matei 10 mil homens, não tá legal. Mas o que eu fiz foi pra paz. Ele fala sempre isso, o que eu fiz porque muitos outros homens iriam morrer. Né, se eu não tivesse parado a guerra naquele momento. Então foi um sacrifício necessário. E aí ele quer restabelecer essa reputação. Então primeiro chega lá, né, passa um óleozinho de peroba na cara, o Pietro. E qual é o plano do Pietro? É ouvir quem estava na guerra, ouvir a versão e contar uma nova versão. Exato. E aí ele passa o olhinho de peroba, chega lá naquela família, assim, o Gilberto que foi lá lutar contra os 4 homens que estavam covardemente atacando a Amazona Rainha. E aí, enfim, aí ele começa a sondar. Então, você esteve na guerra? Não, eu tive, não sei o que. E o Lord Demons, quando ele usa o nome Lord Demons, rapaz, da taquicardia no Gilberto, ele quase tem um troço, né? Exato. E pai, ele fica lá, não sei o que, quase passa mal. E aí vem o garoto que tava lá cortando lenha, vem, traz água pra ele, dele água, né? Aquela situação. Aí o Pietro vem, mas o que aconteceu? Você não gosta do Lord Demons? Aí ele fala assim, não, é isso. Eu admiro o Lord Demons. Ele falou, por quê? Porque foi ele que salvou a minha vida. Se ele não tivesse matado os 10 mil homens, eu não estaria viva aqui hoje. Não poderia ter visto meu filho crescer. Não poderia ter visto meu filho crescer. Esse menino é meu filho e a minha esposa é a Amazona. Gente, é a Amazona da guerra, a esposa dele. Aí do nada, gente, desculpa que eu me empolgo aqui a história. Aí do nada tá lá
Aí ele tá sem a mão, né? Aí ele fala, inclusive, ele conta a história que a Amazona cortou a mão dele. Aí o menininho olha pro pai e fala assim, mas pai, a mãe cortou sua mão. Ele, cortou? Gente, tem umas pegadas, assim, de algumas sátiras, algumas coisas bem engraçadas dentro de todo esse contexto. Exato. E aí, enfim, descobre-se. Aí o Pietro percebe que, bom, a reputação dele aqui tá ok. Então ele vai e apresenta o Lorde pra família. Pra família nada, pro pai e pro filho, porque a Amazona não apareceu. Não apareceu naquele momento. E aí, enfim, gente, aí conversa-se e ele fica todo entusiasmado, mas sabia que o menino tinha um diferencial. Muito. Né? Tanto é que eles duvidaram, né? Então o menino era, pra idade dele, muito forte, era campeão ali das competições que tinham de luta. E daí o menino todo querendo, né? Olhou pro outro jovem, né? Que era o Lorde. Ah, não deve ser ele, não, pai. Deixa eu lutar com ele, tá? Daí os dois lutaram um pouquinho ali. Convence-se, então, o Lord Demos, que já não tá mais usando esse nome, porque ele preferiu usar outro nome pra dar uma suavizada depois, porque né? ele tem um nome completo, né? Que é Telion Demos Mitra. Isso. E é tão engraçado que o próprio narrador, ele faz um gracejo. Eu falei isso pra Natasha, o narrador é tão onisciente que ele tem hora que ele fala, então ele preferia ser chamado de, cadê o nome que é bem diferente? Telion. De Telion. Ele prefere ser chamado de Telion. Então é assim que nós vamos chamar, o narrador fala, aí continua a história. Eu acho isso muito envolvente, né? Essa estratégia de escrita aí. Bom, ok. Aí o pai coloca o moleque, né? O Gilberto coloca o filho dele pra lutar com o Lord Demon lá, gente. Eu falei, o guri vai morrer! E agora? Mas o guri tinha uma força descomunal. Eu sei que vai lá, né? Ele, claro que ele não vai gastar, né? Não vai se expor, colocar muita força, porque o menino era criança e tal. Mas mesmo assim, ele né, dá uma raladinha ali. Exato. Com a menino criança. Tinha, assim, os seus pontos positivos. Ele era um menino esforçado, sim. Bastante. Né? Então, ali, na verdade, a gente percebe que depois, né, que tudo fica ok, o Gilberto, o pai do menino, diz que é a hora dele seguir a vida dele. Né? Então, pra ser discípulo. Treinado e ser discípulo do Lord Demos. E aí ele fala, então, é a hora de você ir. O menino, é minha hora de ir mesmo, papai? É. E aí o menino vai seguindo junto com... Aí eles formam um grupo junto esse com o pequenininho que vai, né? E é tão engraçado que daí sim aparece a Amazona, a rainha, né, com o Gilberto, e eles falam, esse é o momento. É necessário, né, que... como que é o nome do menino, gente? É um nome também bem difícil. Não é difícil. É um nome diferente. Peraí que eu já acho. É Gleubino. É difícil. Cleobino. 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 Eu falei. Hahaha. E aí o menino segue, então. Bom... Chega-se então no lugar. Primeiro que eles vão chegando no povoado onde a bruxa mora. E aí começa a falar, mas gente, ela não é bruxa. Ela só ficou estranha depois de uma feira de chás que houve. Uhum. Ela não é bruxa. Ela é uma senhora muito boa e ela trabalha inclusive com botânica, né? Ela tem conhecimento das ervas. Um conhecimento até de cura com as ervas. Ela não é bruxa, ela não é uma pessoa má. As pessoas do povoado vão ali dizendo. Quando chegam lá, quando o nosso querido, como é que é o nome? Samuel. O Samuel chega lá, encontra lá, Cleobino, encontra a sua amada, falando uns negócios muito loucos lá, místico pra caramba, que ele não entendia. E ela parecia que estava no encantamento. E aí depois descobre-se que ela não é noiva. Não é. Não. Ele só era apaixonadinho por ela, ele tinha um crush por ela, gente. E ele levantou todo mundo pra ir atrás dela. Né? Ela mal sabia, ele falou, ela mal sabe da minha existência, né, Natasha? Exato. Mas enfim, inventou aquela história pra poder resgatar a menina. E aí, estando lá, vê aquela menina naquele encantamento, naquela situação, e ela falando umas palavras estranhas, parecia que tava com um animal sem vida, né? Acariciando um animal ali naquele jardim sem vida. E aí eles chegam lá e tudo mais. E aí, quando o nosso querido... Pietro Não. que descobre que ele não Não, tem mas nada. antes, o Cleobino. Jesus, o Samuel, que vai lá, fica lá conversando com ela. De repente, a galera vai lá tomar chá.
com a bruxa. Como que é o nome da bruxa? Lica. O nome da bruxa é Lica. E aí o povo tava tomando chá com a bruxa e tal. E aí, rindo e conversando. tipo, como se tá tudo bem, tá tudo legal. E ele acha aquilo estranho, ele acha aquilo suspeito. O que acontece depois, Natasha? De noite, ele daí vai atrás de dois companheiros para conversar e eles estavam dormindo e não acordavam. Ele sacudia, cutucava e nada. Então ele achou estranho, daí ele começou, né, a ver, eu preciso salvar meus amigos porque tá estranho, tá tudo estranho. Mas na verdade o Lorde não bebeu, não estava lá. Era aí que tem uma sacada também, que era também só a imaginação. Que quando ele entra no quarto que era pro Lorde dormir, o Lorde não tá dormindo lá, tá? E aí, enfim... O Lorde sentiu que existia uma energia negativa ali, que elas não eram malvadas, elas estavam ali... Possuídas, né? Então, a gente sai de uma guerra... Né? Aí a gente começa a navegar por essa história, né? O José Galvino vai, na verdade, fazendo com que a gente possa esfriar um pouquinho daquela questão da luta, né? Faz com que a gente percorra, né? Às vezes, num primeiro momento, algo assim, sem muito, né? Dentro da história, mas uma coisa vai levando a outra, porque, na verdade, tem alguém que fez o feitiço com elas, depois a gente vai percebendo que tem outra pessoa por trás e ele vai levando a gente, então, né, dentro dessa narrativa. Mas eu acho interessante a gente só contar até aqui, hein? Pode ser. Pra gente não dar muito spoiler pra galera. Pode ser. Mas enfim. E agora? O que será feito? Ele percebe então que aqueles amigos estavam sofrendo um encantamento a partir daquele chá. Ele começa a ligar Lé com Cré. E o Lorde tá sumido. E aí, de repente, ele conversa com a menina, vamos fugir daqui. Aí a menina, vamos, a gente precisa de ajuda, ela é muito poderosa. Aí, de repente, quando eles saem do lugar, quem tá esperando ele sentado é a bruxa. E aí, a gente pode? Não, vamos só dar mais um pouquinho A gente pode parar. A gente pode continuar? Não, vamos só... Então a gente para por aqui, e agora vai ser com vocês. O nível de detalhamento, né? Ou seja, a gente vai, na verdade, nesse começo, a gente vai se apegando aos personagens para que a gente possa ir conhecendo as características de cada um. Então, dentro do grupo que o José Bernardino desenvolveu, cada um tem a sua função. E aí eles vão, na verdade, entender que existe algo muito mais poderoso por trás de um plano muito maior de unificação do reino em si. Mas até então eles não sabiam, né? O que poderia estar levando àquela simples situação ali naquele momento. Então é muito bacana, porque a gente vai conhecendo, então, os representantes dos outros reinos, né? A gente vai percorrendo ali. Tá? Ele traz para nós também um outro grupo de mercenários que entra dentro da história, né? Também com um objetivo, tá? Então, assim... ele disse que dá pra gente revelar mais um pouquinho. Bora? Tá, mas a gente pode pular... bom. A gente vai revelar mais... Não, se ele tá dizendo, a gente pode revelar mais um pouquinho. Não, tá, mas é porque daí ali, aí tá, se desfaz o encantamento. Mas tem uma ação ali. Tem tudo... Gente... Aí tem aquela correria, né? Aí ele vai se ver com a bruxa, aí ele, ai meu Deus do céu, o que eu faço, Jesus Cristo? Aí de repente, o que vai acontecer? De repente, meu povo de Deus, o Lorde surge. O Lorde Demos. E aí ele vai lá quebrar aquele encanto lá. Quebra o encanto. E aí ele fala assim, sai daqui, vai lá, pega essa erva aqui. Ele vai, né, dar uma erva pra ele e fala assim, pega isso aqui, quebra lá, perto das narinas da galera que tá dormindo, que eles vão acordar. Vai, some. Lá e tá, porque eu não preciso, você não vai poder ver o que eu vou fazer aqui agora, porque vai ser sofrido. E aí ele vai lá e pá, faz. Ele quebra o feitiço. Quando ele retorna, né? Quando o nosso querido, Samuel, ele retorna, as duas já estão lá. Ele tá dizendo que o livro é só a ponta do iceberg. As duas já estão lá sem o feitiço, um pouco atordoadas naquele momento. E aí, meu povo, a galera se junta e fala o quê? Bom, já dizem pra ele, e aí? Começa a tirar uma, né? Tua noiva, cadê a aliança? Não vai pedir a menina em casamento? E aí ele diz, bom, esqueci a aliança.
E aí dizia o seguinte, mas o Lorde falou o seguinte, pera lá, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ir atrás de quem fez isso com as meninas. Precisamos ir atrás de quem fez isso com a tia, que era sobrinha e tia, né? A noiva era sobrinha da que era chamada de bruxa, mas na verdade não era uma bruxa. Ela só tinha, como nós já havíamos dito, a compreensão das ervas, e ervas muitas vezes medicinais. Ela vai lá e faz um bolinho, gente, um bolinho místico ali, digamos assim, com encantamentos específicos para a habilidade de cada um, para potencializar a habilidade de cada um para a aventura que eles iriam enfrentar. Porque daí sim começa, né, o grande desafio deles, a grande missão, né, entender tudo o que vai acontecer. O que eu posso dizer é que o homem vai virar bicho. O homem vai virar bicho e vai acontecer umas coisas muito loucas, gente. Vocês precisam... Ai, gente. Ai, gente! É muito bom. Vocês vão descobrir que algumas pessoas não eram quem vocês imaginavam que seria. Sim. Eu fiquei assim, quando veio a notícia, eu falei, gente, mas peraí, me confundiu tudo. Eu tive que voltar lá e falar, mas peraí, isso aqui não era assim, não era assim? Não. Ah, daí eu entendi. Foi muito bacana, que assim, essa descoberta. Leitura gostosa, gente. Leitura rápida, gostosa, envolvimento total. Quando a gente olhou e falou assim, é terror. Não é, gente, é uma por isso delícia. que, às vezes, olhar só a capa, né? A gente tem que dar, na verdade, a oportunidade de dar as primeiras folheadas, né? Para que a gente possa sentir ali o que vem pela frente. Então, longe de quem, enfim, não queremos aqui dizer que não gostamos de livros de terror, a gente também lê, tá? Que passa todos os gêneros, tá, gente? Não é isso. Mas é que quando se olha a capa, a gente tem um pouquinho dessa impressão. Mas eu tive uma ideia do místico por conta do dragão. Sim, não, né? E depois o cavaleiro atrás. E o cavaleiro atrás, que a gente começou que tinha algo mais ali, né? Mas enfim, voltamos. Indicamos vocês, antes de entrarem no prólogo, de vocês lerem a parte de trás. Para conhecer o nosso autor, tá? Que é muito importante, porque vocês vão entender no pós-fácil por que a narrativa foi se desenvolvendo dessa forma. Inclusive, meu personagem preferido é o Pietro. É o Pietro? Dessa vez eu não pendi pra personagem feminina, viu, Natasha? É verdade. Porque eu geralmente eu vou pendendo pra personagem feminina. Mas lá na frente aparecem mais personagens femininas, as filhas de um dos reis, né? E que tem personalidades fortes que a gente vai entender. Mas o bacana do Pietro é que o poder de persuasão dele é uma delícia, Sim, gente. ele tem o dom das palavras. É uma delícia. Enfim, eles vão fazer algumas coisas, eles vão ganhar títulos. Os títulos são legais, para que eles possam andar com a realeza, né? Como é que é o pessoal da guarda ali deles, né? Sim. Na caravana deles. E eu só sei que quando eles vestem os trajes reais, gente, é uma comicidade, que é uma descrição da roupa. Mas parece uma trupe de teatro. Gente, uma delícia de leitura. Voltando, você encontra o livro pela Wiclap, o físico, pra galera que gosta de cheirar livro, que eu sou uma dessas também. E o e-book vocês vão encontrar na Amazon e no Kindle Ilimitado. Gente, vai ser uma trilogia. Então, manda ver, corre lá, façam suas leituras, porque tá vindo coisa boa por aí. Nosso autor aqui já adiantou que tá vindo sim já o próximo livro, que já tá saindo do forno. Exato. Meu povo, muito obrigada por vocês estarem até aqui com a gente só agradece. Lembrando que as principais características desse livro é a aventura. Sim, a aventura, parte mística que nós temos. O misticismo, a fantasia que também está aqui, impregnada. Temos bom humor. Durante a narrativa e a construção desses personagens, a gente pode sentir... Temos intriga, porque vai ter intriga, né, em relação a uma pequena batalha ali, que é considerada também grande, mas ali acontece intrigas ali dentro. Sim, né? E tem romance romântico. Das formas mais inesperadas que vocês imaginarem, tem romance romântico. Então, tem de tudo um pouquinho, eu acho que ele colocou tudo isso dentro de um caldeirão aqui, né, e fez esse livro maravilhoso, porque realmente, livro delicioso de ler, passa muito rápido, a gente se envolve de uma forma
Gente do céu, como eu tava dizendo, a gente ouve a trombeta. E a galera, né, pá, se pegando. Gente, o negócio é muito bom. Muito bom mesmo. José, você surpreendeu a gente de tal maneira. E ele se diz todo tímido, né? Mas, cara, o bichinho pega o negócio pra escrever, ele vai fundo mesmo. Exato, exato. O universo que você criou, José Bernardino, é muito legal, muito gostoso. Você faz com que a gente mergulhe, né, dentro da sua história e vá, na verdade, conhecendo aí, né, um pouquinho de cada personagem, a mensagem que cada personagem traz também, querendo ou não, cada um traz. Oi? José tá falando, pode entrar em contato também que eu disponibilizo o PDF. Eita lasqueira, esse é o José, autor de literatura real, gente. Literatura real, que eu tô querendo dizer, é tentar levar, né, a literatura pra todo mundo mesmo, né? Quem pode pagar, quem não pode, também ele disponibiliza o PDF. E é isso, gente. Ai, falar sobre literatura é bom demais. Exato. Fica aqui a nossa dica, é um livro excelente, tá? A gente senta e não quer parar, né? Eu dei a minha pegada nele, acho que foi dentro da minha correria, né? Mas foi assim, em 3 dias que eu consegui ali dentro dos meus horários pegar, mas assim, ó, passou voando, né? Esse tempo. Exato. Eu ri sozinha, me diverti, eu entrei no meio da guerra, eu acho que até respingou sangue em mim. De verdade, muito bom mesmo. Eu não é um desviei livro. das flechas. Não é um livro violento, não, gente. Apesar do título Chuva de Sangue, não é um livro violento, tem todo um contexto, uma história muito bem amarradinha e muito bem criada. Ai, que delícia, gente! Olha, José, muito obrigada por ter confiado no nosso trabalho, por ter entregado essa preciosidade aqui em nossas mãos. Nós ficamos muito, muito felizes mesmo. Nós não vamos grudar de ti. Nós vamos ficar acompanhando aí. Vocês também de casa, acompanhem as novidades pelo Insta dele, tá? José Bernardino, autor, tudo junto. Nós vamos colocar também na descrição daqui a pouco do vídeo. Gente, muito obrigada, de verdade. E é isso, né, Tati? É isso, obrigada a todos. Até mais, meu povo. Beijão! Beijo.